Exatamente, e é uma característica desse Botafogo, cada jogo fica mais forte. A questão física é impressionante como voa o Botafogo num Flamengo em frangalhos. Isso, o time do Botafogo, boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. O time do Botafogo é o destaque da semana no futebol brasileiro, porque são duas partidas muito importantes. Há meses já se sabia que essa era uma semana de início de confronto decisivo de Copa Libertadores, e no fim de semana havia clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Há meses sabia-se que o adversário na Libertadores era o Palmeiras. Sim. Então, assim, não fica maior a semana para o Botafogo. Não é possível imaginar uma semana maior. Clássico com o Palmeiras iniciando o confronto de classificação para a próxima fase da Libertadores e jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eles disputando, assim como o Palmeiras, as primeiras posições do campeonato. A gente vai ter em algum momento que falar do Fortaleza também e continuar falando. Mas em relação a esses times que estão nessa disputa e envolvidos em Libertadores no meio da semana e no meio da próxima, esse período de alguns dias em que o Botafogo teve 2 jogos em casa, ele certamente foi sublinhado ali no calendário como um momento muito importante da temporada, e o Flamengo brilhou nesse momento. O Flamengo venceu o Palmeiras de uma maneira inquestionável, embora o placar não seja definitivo, é claro que não, mas o Botafogo, ao vencer por 1 gol de diferença, se coloca numa posição de, aqui em São Paulo, fazer um jogo que fica muito a seu critério em relação a como ele se sente mais cômodo no jogo de futebol, que é em vantagem, explorando espaço que vai certamente haver, porque o Palmeiras não tem outra opção além de ao menos empatar o placar agregado. E o Botafogo faz um jogo com o Flamengo, especialmente no segundo tempo, de superioridade absoluta. Então, não dá para falar que placar esse jogo poderia ter, porque o futebol não aceita esse tipo de visão, né, como suposição, mas o número de oportunidades que o Botafogo teve, porque no segundo tempo sobrou fisicamente e sobrou tecnicamente diante do melhor elenco do futebol brasileiro, é um volume que chama atenção, chega até a assustar. Poderia ter havido uma goleada histórica mesmo, o que seria diferente do que a gente imagina, né? Principalmente no segundo tempo, estava claro que havia um time querendo de fato ganhar o jogo, foi o time que ganhou. E a outra equipe, no momento, do ponto de vista da sua saúde física, o que afeta todo o resto. With 360 checking from Capital One, it's all about you. Banking the way you want, where you want. Sofrendo demais. Agora, eu estou de acordo com o Pedro. É preciso separar as coisas. O Botafogo, exemplo do Flamengo, também disputa competições simultâneas. E o Botafogo não está em 2 competições, né? O Botafogo ficou fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Bahia. Está, mas faz pouco tempo. Isso que não, mas pouco tempo, não. Isso não tem impacto. Não chegou na semana de descanso, André. Exato. O Botafogo não descansou ainda. É isso que eu quero dizer. Porque você disputar 2 ou 3 faz muita diferença. Desde que você já tenha um período em que essas duas... Essa semana ele jogou pela Libertadores, Exato. Isso. Esse é o ponto. E você tem uma equipe que, assim, está fazendo alguma coisa que está dando muito certo. Porque se tem um time que, do ponto de vista físico, consegue disputar o segundo tempo que o Botafogo disputou hoje com o Flamengo, é preciso aplaudir, é preciso tirar o chapéu mesmo para a programação, para a forma como o elenco tem sido tratado. E o Botafogo tem jogado muito futebol. Sim. Né? As partidas do Botafogo são partidas em que você percebe como ele pretende ser melhor do que o adversário, quais são os caminhos durante o jogo que ele prefere trilhar. E hoje, mais uma vez, o Botafogo foi superior, como foi no meio de semana contra o Palmeiras. Agora, assim, nessa questão de opções, acho que a gente pode começar a discutir. Porque é claro que o Flamengo tem aí um elenco que muita gente diz que é o melhor da América do Sul. O Botafogo está provando que tem um elenco extremamente equilibrado também. Se nome por nome pode não ser melhor que o do Flamengo, mas é um elenco extremamente equilibrado. Agora sim, o Flamengo tem sido vítima de várias questões. É o Pedro e o Gabigol no mesmo jogo, aí outra hora foi o Cebolinha, aí foi o Vinha. Semana passada, Vinha e Cebolinha semana passada. Aí no meio de semana é o Pedro e o Gabigol. Quer dizer, ele só perdeu o Cebolinha, perdeu
o Pedro, aí ele perde o Gabigol, que seria o substituto natural do Pedro, quer dizer, já tem problemas ali na frente, né? Teve problema na lateral. Hoje. Perdeu o Arrascaeta hoje no começo. Eu não sei se perdeu pro próximo jogo, mas para esse jogo aí, com 10 minutos, ele estava fora. No começo do jogo. O Botafogo, é bom lembrar, o Botafogo joga sem Júnior Santos e sem Eduardo já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Quer dizer, tem como a gente olhar, e aí é legal porque o Pedro puxou essa discussão. Tem que ver reposição, trabalho de montagem de elenco. Tem como a gente olhar e falar, não, o Flamengo aqui ele tem um problema, ele se planejou, ele tem um elenco, etc., mas foram muitas lesões. E aí não tem como cobrar, ou sim, tem como cobrar, dava para fazer mais. E o Botafogo mostrou para o Flamengo, deu um exemplo para o Flamengo de como pode fazer mais. Boa noite, William, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa nos acompanhando. Hoje, assim, eu não esperava um placar grande, de jeito nenhum desse tamanho, não esperava. Não. Acho que até meio natural que o Botafogo vencesse em casa, aquela história, liderança, mas não desse tamanho. Você falou de problemas do Flamengo, você vê... Pô, elenco maravilhoso, mas aí não sei se para descansar o Ayrton Lucas para o jogo lá em cima, você termina com o Varela, lateral direito, na esquerda, né? Porque o Vinha não está aí e tal. Sim. Então são improvisações que esperava-se que o elenco desse tamanho não precisasse fazer. Botafogo e Flamengo, né? Eles têm uma história de um 6-0, né? De 1972, que só em 85 o Flamengo conseguiu devolver. E as torcidas não se esquecem desses jogos, principalmente os mais velhos. E hoje, o que o André falou, a gente não tem ideia. Se a bola entrar, se acontecesse aquilo, se ia chegar a 6-1, não sei. A verdade é que as oportunidades aconteceram, né? Mas aconteceram antes de sair esse quarto gol. Talvez se tivesse um outro antes saído, o Botafogo nem tivesse todo esse ímpeto. Agora me chama a atenção o seguinte... Eu acho que esse time do Botafogo vem com esse pulmão todo para cima do Palmeiras. Eu não sei qual vai ser o gasto do Flamengo para subir o morro. Sim. Entendeu? Pelo desgaste visto hoje, qual que será a força que o Flamengo vai ter, de elenco com certeza, mas de pulmão mesmo, para aguentar a altitude. Claro. E esse Botafogo a gente vê jogar, fala, nossa, esse cara se desgasta. Não, ele troca um mais forte por um mais forte, né? Entram, vai sair o Igor Jesus, aí você olha quem entrou... Entrou o Chiquinho. Não, tem 1,90 m e força. Mas pivô, protege. E tal. E assim, acho que vem para cá, para cima do Flamengo, com muita... Palmeiras. Desculpa, para cima do Palmeiras, com muita força física. E que vai precisar para esse embate. Aí o Palmeiras que se vire, Palmeiras que hoje se desgastou também, né, para vencer o jogo em casa. Mas, por outro lado, do lado do Flamengo, eu acho que fora todo esse problema com a lesão aqui e ali, tem um desgaste psicológico, né? Sim. O torcedor, na maioria nesse momento, está de bico virado para o Tite, para o time, aí já começa a pensar, será que vai ser que nem o ano passado? Eu acho que são situações diferentes. Acho que o Olímpia até surpreendeu, mas era um outro time, não tinha altitude, ganhou de 1-0, depois vai lá e perde e sai nas oitavas com 3-1. Não estou esperando que isso aconteça. O Flamengo sempre faz gols também. Então, e o Bolívia sempre sofre gols em casa. Sim. Então a gente tem... Já está colocando um na conta. A gente já está colocando um, já aumenta essa diferença. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Tem que cobrar o Tite rápido possível, mais rápido possível que tem. Não dá pra deixar dessa situação. A diretoria também tem que ser cobrada, porque a gente já tá perdendo aí, né? Perder mais um jogador, a gente não sabe o certo, vai fazer um exame amanhã pela manhã, mas o Flamengo já fez a nota oficial, né? Que o Arrascaeta sofreu um problema, né? Um adutor da coxa esquerda. E amanhã vai ser reavaliado. Isso não é normal. A preparação do Flamengo tem que ser cobrada urgente. Isso não é normal. O time... Desgaste físico absurdo. A gente parece que vê os jogadores correndo errado, fora de posição. A gente não sabe o que está acontecendo. Tem que ser investigado isso o mais rápido possível, porque não é normal. A sequência de jogadores por lesão, né? A gente está perdendo muitos jogadores. Cebolinha, Matias Vina, Pedro, Gabigol. E agora, espero que não, né? Mas tudo indica o Arrascaeta também. Mais uma lesão chegando. Eu espero que dê tudo certo amanhã no exame, né? Mas pelo que a gente sabe, ele não ia sair de nada do campo. Isso tem que ser cobrado o mais gente possível. O Tite não tá fazendo um bom trabalho, já há mais de um ano no Flamengo. O time não tá jogando bem. Joga um jogo bom, outro não. Fica oscilando, quando às vezes fica 3, 4 jogos ruins, depois voltam a fazer um jogo bom. O time não tá se encaixando, né? O time tava tão bem, até durante a Copa América, né? E de repente voltou tudo ao normal de novo.
Isso tem que ser cobrado, tem que ser cobrado, a diretoria tem que ser cobrada, principalmente a diretoria, porque tá vendo a situação que tá acontecendo no clube e não vai contratar os jogadores que é para contratar, né? O Wesley não era nem para ter entrado em campo hoje, já tá vendido, o jogador tá com a cabeça totalmente na Atalanta, a gente percebeu isso claramente, né? Voando em campo. E tem que ser cobrado, né? O time, bem dizer, preguiçoso em campo, o time assistindo, entrou dormindo dentro da partida. Primeiro tempo, até depois que fez o gol, parece que o time se encaixou um pouco, principalmente depois do que o Léo Ortiz entrou naquele espaço ali no meio do campo, para construir no jogo, o time melhorou um pouco. Mas no segundo tempo, o Tite bagunçou tudo, tirou o Gerson, colocou o Léo Ortiz para zagueiro, mudou tudo. O time, além de entrar dormindo, entrou todo bagunçado e sorte que não levou mais gol, né? Assim, Rossi tem que agradecer ele e também ser cobrado, porque o time não levou mais gol por sua culpa, mas também levou aqueles 2 últimos gols ali por culpa do Rossi, né? Aqueles 2 gols ali era defensável. A gente viu isso claramente. O terceiro gol parece que foi uma espécie de delay. Quando ele vai pra bola, né? Ficou olhando. Depois que a bola entra, ele vai e pula. A gente não entendeu muito bem. Depois abre os braços. O quarto gol também da mesma forma, né? Esperou, não botou nem a mão na bola. A bola entrou facilmente. O Wesley ali chegou atrasado na bola. Pra piorar, o Rossi não teve a consciência de sair na bola, né? Viu que o Wesley estava atrasado. Não teve a consciência de dificultar um pouco a vida do jogador do Botafogo. E tem que ser cobrado, né? O time não tá jogando bem, o time não tá encaixando, o futebol tá complicado. Aquele treinador ao qual o Flamengo contratou lá, acho que é do Limeira, foi da Ponte Preta, qual veio pro Flamengo para corrigir as bolas aéreas, parece que piorou totalmente isso. O time tá levando mais gol do que antes de ele chegar. Todo jogo agora o Flamengo leva uma bola aérea. Primeiro gol do Botafogo, claramente, né? Bola aérea ali, tem que ser cobrado. O filho do Tite também, que organiza essa parte, tem que entender o que está acontecendo, porque isso não é normal, não. Estamos levando muito gol de bola aérea. Time, preparação física tá deixando a desejar. Todo jogo um jogador se lesiona. Segundo tempo o time cansa bastante, né? Hoje a gente viu um absurdo, assim, a disparidade, vamos dizer assim, física, né? Do Botafogo pro Flamengo. Foi, assim, um abismo muito grande. A gente viu o Botafogo totalmente inteiro fazendo o que queria com o Flamengo cansado. Davi Luiz, no último pique que levou o quarto gol, dando aquele piquezinho, o jogador bem à frente do Botafogo. Tá tudo bagunçado, tá tudo errado. Tem que ser corrigido o mais rápido possível. Quarta-feira é um jogo bem complicado. E se apresentar da forma que jogou hoje aqui, sinceramente, a classificação tá na lata do lixo. Você se lembra do primeiro jogo lá da Copa do Brasil, que o Flamengo arrebentou com o Palmeiras. Segundo jogo tomou o vareio, só não perdeu a classificação pelo milagre, né? Porque a quantidade de chance que o Palmeiras teve pra empatar aquele jogo, né, no resultado agregado final e virar o jogo foi muito grande. E o Tite tem que ser cobrado. Vamos ver qual a desculpa que ele vai falar aí na coletiva. Eu espero que ele vá pra coletiva, não sei se ele vai fugir da coletiva, né, depois dessa goleada aí e do futebol pífio que o Flamengo apresentou. Não só, a culpa também não é só dele, né, dos jogadores também que entrou dormindo hoje. O Alan, na minha opinião, não dá, tem que ser cobrado. A gente não sabe porque o Flamengo contratou o Alan, né? A única coisa ruim que o São Paulo lhe deixou foi o Alan, né? E não tá jogando nada. A gente falava até do Márcio Araújo, que era um dos piores jogadores que passaram pelo Flamengo, mas o Alan tá se superando a cada dia. Hoje foi horrível. O Wesley nem se conta. Hoje tava no mundo da lua. A defesa fez o que quis, né? O ataque fez o que quis com ele. O Ailton Lucas, mais ou menos, hoje, né? Bruno Henrique, o primeiro gol foi falha. Claramente o Bruno Henrique era pra ter pressionado o jogador, tava lá na frente, né? Olhando pra bola. Totalmente errado. Hoje tem todos organizados, passamentos, buraco ali. O Botafogo fez o que quis e só não foi maior, né? Só não foi maior a tragédia por culpa e também no Rossi, né? Como eu falei, né? Culpa do Rossi ter levado aqueles 2 gols pífio, que levou o terceiro e o quarto gol. E também ter defendido algumas bolas que poderia dar uma goleada histórica aí do Botafogo em cima do Flamengo, né? O prejuízo poderia ser muito pior. E vamos ver com qual cabeça o Flamengo vai para o jogo lá na Bolívia, né? Mas do jeito que tá aí, tem que ser mudado tudo, tem que ser cobrado. Jogadores têm que ser cobrados e comissão técnica, direção, tem que ser tudo cobrado. Principalmente a direção para poder correr contra o tempo e buscar 2 laterais e um atacante, porque do jeito que dá, e principalmente um meio campo que o Flamengo precisa bastante. Hoje teve, né, a oportunidade de contar com o Léo Ortiz, inclusive, na minha opinião, tirando essa partida desastrosa que o Flamengo teve, o único ponto positivo que a gente viu hoje foi a jogada, né, do Léo Ortiz ali pelo meio como volante. Jogou muito, teve vários passes, inclusive um dos passes que saiu o gol do Bruno Henrique. E a gente vê a qualidade dele técnica para saída de bola, construção de jogo muito boa. O único ponto positivo foi esse, né? Porque o resto pode jogar tudo na lata do lixo. Partida pífia do Flamengo. Né? Tem que ser cobrado, porque do jeito que tá, dá raiva, né? Assistir um jogo desse. Se era para ter apresentado um futebol desse, era melhor ter colocado na base, como eu falei, né? Se vai para um jogo clássico importante desse, se não quer botar
vai fazer experiência, é melhor colocar a base do que fazer, né, esse futebol aí, bife que apresentou hoje, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Valeu.